secretário efetuar a chamada dos senhores vereadores. Altair Pavani. Presente. Antônio Ângelo Caprio. Presente. Antônio Lacroix. Presente. Flávio Kleber Pinheiro. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Presente. José Eduardo Aguiar. Presente. Manuel Carlos Palma. Presente. Michel Goulart Aranha. Presente. Otávio Monteiro Ravaz. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta essa 53ª sessão ordinária e, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de todos os que nos assistem, Zé Roberto, ex-vereador, o Edson, o Maurício, o Beto, o Sérgio, os meninos do Emerson, esses meninos que estão formando o time, por enquanto diz que é santadeliense. Então isso é muito bom e que vocês venham mais vezes aqui prestigiar a gente, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos os funcionários, dos internautas. E em nome de Deus iniciamos nossos trabalhos. Convido o senhor secretário a efetuar a leitura da ata da 50ª sessão ordinária. Ata da 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Adélia. Está em discussão o pedido da dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido da dispensa da leitura. Está em votação a ata da sessão anterior. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que efetue a leitura da matéria do expediente. Ofício número 313 de 2019, Santa Adélia, 15 de agosto de 2019. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 095 de 2019, datado de 6 de agosto de 2019, que encaminhou cópia do requerimento número 027 de 2019, de autoria da nobre vereadora Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra, vimos a honrosa presença de Vossa Excelência informar que a insalubridade somente pode ser concedida mediante laudo técnico comprovando o exercício de atividade insalubre, conforme determina o Estatuto dos Funcionários Públicos. Sendo assim, foi realizado o laudo técnico dos cargos mencionados, onde foi concluído que o cargo de psicóloga tem direito ao adicional, porém, o cargo de nutricionista não se enquadra como atividade, operação em condições insalubre. Portanto, não faz jus ao adicional de insalubridade, conforme laudos em anexo. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Guilherme Colombo da Silva, Prefeito Municipal. Quero dizer à nobre vereadora que se encontra à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício número 314 de 2019, Santa Adélia, 15 de agosto de 2019. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 095 de 2019, datado de 06 de agosto de 2019, que encaminhou cópia do requerimento número 029 de 2019, de autoria da nobre vereadora Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra, vimos a honrosa presença de Vossa Excelência encaminhar em anexo informação do pregoeiro municipal e a relação municipal de medicamentos essenciais, REMUME. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Guilherme Colombo da Silva. Ofício especial. Senhor Prefeito Municipal, em atendimento à solicitação verbal realizada pelo Secretário Municipal de Saúde, com o intuito
de responder o requerimento 029 de 2019 da Câmara Municipal de Santa Adélia, venho informar que os processos de licitação para aquisição de medicamentos para fornecimento à rede pública municipal são realizados mediante licitação, na modalidade de pregão presencial, sendo os respectivos avisos de licitação devidamente publicados na imprensa oficial do município, para convocação das empresas interessadas. Sem mais, reitero votos de elevada estima e distinta consideração. Reginaldo Roberto Aranha, pregoeiro. Da mesma forma, quero dizer à nobre vereadora que o mesmo se encontra à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício número 315 de 2019, Santa Adélia, 15 de agosto de 2019. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 095/2019, datado de 6 de agosto de 2019, que encaminhou cópia do requerimento número 028 de 2019, de autoria da nobre vereadora Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra, vimos a honrosa presença de Vossa Excelência encaminhar em anexo informação prestada pelo Departamento Pessoal desta municipalidade. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Guilherme Colombo da Silva, Prefeito Municipal. Senhor Prefeito, atendendo ao requerimento encaminhado ao ofício número 028 de 2019, pelo ofício 095/2018, datado em 6 de agosto de 2019, venho pelo presente informar que o senhor Carlos Fabrício Franco exerce cargo em comissão, sendo assim não possui uma carga semanal a ser cumprida, tendo em vista que o cargo em comissão submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcia Regina dos Anjos, analista de RG. Da mesma forma, o mesmo se encontra à disposição na Secretaria da Câmara. Senhor presidente, então quer dizer que ele não tem uma carga horária a ser cumprida? Está dizendo aqui que pode ser convocado a hora que necessário for. O duro que quando ele é convocado, às vezes ele não aparece, né? Ele não quer atender a gente. Mas essa convocação que está falando aqui parece que é pelo prefeito municipal. Mas depois ele vai estar aqui e você vai ter acesso para melhor esclarecimento. Tá bom? O duro que a população fica assim, sim. sem ter um secretário para estar conversando, para estar resolvendo os problemas. Ofício número 322, 2019, Santa Adélia, 22 de agosto de 2019. Senhor Presidente, em atenção ao ofício datado de 20 de agosto de 2019, que encaminhou cópia do requerimento número 038 de 2019, de autoria da nobre vereadora Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra, vimos a honrosa presença de Vossa Excelência informar que tomamos ciência do voto de congratulações ao senhor Anderson Alex Senson, presidente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, pela excelente gestão que vem desenvolvendo. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Guilherme Colombo da Silva. Da mesma forma, se encontra à disposição. Passaremos agora as proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor presidente, me parece que não tem requerimento aí, né? Tem? Então, eu gostaria depois de fazer, na vez oportuna, um requerimento verbal, por favor.
que tem um projeto de resolução, nobre vereador, tem um projeto de resolução, assim que lido já entra os requerimentos. Justificativa ao projeto de resolução número 004 de 2019. Por meio deste projeto de resolução, altera-se os artigos 12 e 13 do Regimento Interno. A alteração tem o intuito de modificar a eleição de mesa diretora da Câmara, a fim de que se possa instaurar o procedimento de votação aberta e nominal, a não mais secreta e por cédula como era anteriormente. De acordo com a atual redação, a eleição para a mesa da Câmara é feita por meio de voto secreto em cédula de papel. Além disso, o referido artigo diz que para que algum candidato possa ser membro da mesa, ele necessitará ter a maioria absoluta dos votos. Primeiramente, nossa proposta inicial é a de que a votação não seja feita mais por meio de voto secreto. O principal objetivo desta mudança é tornar o processo de eleição da mesa diretora mais clara por meio de voto aberto, conferindo mais transparência à atuação parlamentar e legislativa. A representação parlamentar aos cidadãos por meio dos vereadores faz parte de um processo político que emana da vontade popular, já que o poder emana do povo e deverá ser exercido por meio dos seus candidatos eleitos democraticamente como os vereadores. Não há sentido em se realizar uma votação secreta para eleger a mesa que dirigirá os trabalhos em prol aos cidadãos. Este projeto de resolução vai de encontro com o anseio do povo, visto que nossa democracia amadureceu e não é mais necessário que se venha votos secretos para a eleição de membros da mesa diretora. Vale destacar que a Câmara Municipal, em virtude de sua autonomia, possui prerrogativas próprias, entre as quais se destacam o poder de elaborar seu regimento interno, de organizar seus serviços internos e de livre deliberação sobre os assuntos de sua economia interna. O meio adequado para normatizar o funcionamento da Câmara Municipal, além da lei orgânica de forma geral e do regimento interno, é através de resoluções. Sobre a mesma em si, a Câmara Municipal, em observância ao princípio da transparência decorrente da moralidade, artigo 37, caput da CF/88, pode sim adotar o voto aberto em suas deliberações. E assim sendo, a Câmara Municipal, no exercício de sua autonomia administrativa, em conformidade com o princípio da separação de poderes, pode alterar o regimento interno para adotar o voto aberto para a eleição da mesa diretora, observadas as normas constitucionais no artigo 55, parágrafo 2º, o artigo 29, 4º e artigo 66 do parágrafo 4º, todos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal aplicáveis ao caso. Além disso, o presente projeto ainda propõe a modificar a votação no que tange ao seu quórum. Atualmente, o artigo 12º exige que a votação seja feita pela maioria absoluta dos votos. Entretanto, isso acarreta um problema quando se tem mais de 2 candidatos à presidência da Câmara, por exemplo. Neste caso, com mais de 2 candidatos, não há número de vereadores suficientes para votar por meio de maioria absoluta. Portanto, indico também que a votação seja feita pela maioria dos votos, ou seja, pela maioria simples, vencendo aquele que possuir o maior número de votos de sua maneira geral. Por todo exposto, observamos que o projeto de resolução número 3/2019, com as alterações pretendidas no artigo 12º do Regimento Interno, não contraria
qualquer mandamento constitucional, tampouco legal, razão pela qual não vislumbramos óbices a tramitação do referido projeto de resolução. Assim sendo, proponho a mudança da redação dos artigos 12º e 13º do Regimento Interno, modificando a eleição da mesa da Câmara para eleição aberta e nominal, além de ser declarado vencedor o candidato com a maioria simples dos votos. O artigo 13º passa a ser nova redação para adequá-lo à votação aberta e nominal, visto que ele ainda tratava de votação em cédulas de papel. Câmara Municipal de Santa Adélia, 28 de agosto de 2019, e vem assinado pelo vereador Manuel Carlos Palma, presidente da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 4 de 2019. Dá nova redação aos artigos 12º, 13º da resolução número 11 de 23 de dezembro de 1991, modificando o procedimento da eleição para a composição da mesa diretora. Artigo 1º. Os artigos 12º e 13º da resolução número 11 de 23 de dezembro de 91, que instituiu o regimento interno da Câmara Municipal, passarão a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12º. A eleição dos membros da mesa far-se-á por votação aberta, exigida maioria dos votos presente a maioria absoluta dos vereadores. Artigo 13º. Na eleição dos membros da mesa serão observadas as seguintes exigências e formalidades. Primeira, realização pelo primeiro secretário da chamada regimental para verificação do quórum de maioria absoluta por ordem alfabética. Segundo, indicação do presidente da Câmara por escrito e com as respectivas assinaturas dos candidatos aos cargos da mesa diretora até o início da sessão de eleição. Terceiro, chamada por ordem alfabética a ser realizada pelo presidente da Câmara para votação nominal, momento em que o vereador manifestará publicamente e em voz alta o seu voto para cada cargo da mesa diretora, de acordo com a redação dos candidatos, respeitando a seguinte ordem: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Quarto, redação pelo primeiro secretário e leitura pelo presidente da Câmara do boletim com o resultado da votação. Quinto, realização do segundo escrutínio quando no primeiro houver empate entre dois candidatos, considerando-se eleito quem tiver a maioria dos votos. Sexto, persistindo o empate em segundo escrutínio, os candidatos disputarão os cargos por sorteio, conforme o que dispõe o artigo 25 da Lei Orgânica do Município. Sétimo, proclamação pelo presidente da Câmara do resultado final da eleição e posse automática dos eleitos. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Santa Adélia, 28 de agosto de 2019, vem assinado pelo vereador Manuel Carlos Palma. Senhor presidente, eu sei que o momento não é de discussão, é só da leitura, mas o artigo 4º, bem como o inciso 4º do artigo 13º e o inciso 1º, ele diz que a realização será feita, por exemplo, o inciso 1º, realização pelo primeiro secretário da chamada regimental para verificação do quórum. Nas eleições, quando se assume em janeiro, a gente não tem definido ainda o primeiro secretário. Ad hoc. Mas
Não tem nenhum presidente, como vai pôr a DOC no secretário? Não seria aí, no caso aí, o secretário da Câmara e não o primeiro secretário? Seria o secretário ad hoc. Eu estou prestando atenção no que ele falou. Por quê? O vereador mais votado vai ser o presidente para dar posse. Sim. No caso, ele vai convidar um secretário, que seria o secretário ad hoc. Entendeu? Ele faria isso aí. Mas o senhor concorda que ficou meio assim, pro secretário? Sei lá. Na minha opinião, eu achava que deveria ser o diretor, sei lá. Ou o secretário administrativo, que já é um cargo efetivo. Pode, não atrapalha em nada. Pode. Minha opinião, só, eu sei que não é momento de discussão, só para ficar um trem meio embaçado. Mas depois eu já vou por ele. Passaremos agora à leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia. Requerimento número 039 de 2019. Considerando que os Correios são a única entidade do governo federal presente em todo o território nacional, considerando que os Correios prestam serviço de interesse social muito relevantes, como o transporte e entrega de correspondências e de encomendas, e o atendimento de serviços financeiros, considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, como o recebimento de impostos e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concurso público, distribuição de medicamentos e vários outros. Considerando que os Correios realizam seus serviços com elevados padrões de qualidade operacional, o que levou a população a reconhecer a empresa como uma das instituições públicas mais confiáveis logo após a família e os bombeiros. Considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder no segundo de encomendas nacionais e internacionais. Considerando que o papel estratégico de um correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional. Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios da oferta de seus serviços para as populações e para as economias da localidade do interior do país. Considerando que os Correios não são estatal, dependente dos recursos do Tesouro Nacional. Considerando que por tudo isso é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como o verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional, desenvolvendo sua missão pública notória, considerando o fato de que o governo federal anuncie que estuda privatizar os Correios, requeiro que nos termos regimentais, ouvido o plenário, que seja manifestado moção de preocupação e de apoio desta Casa e manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença no território nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades: Presidente da República, Senador, Presidente do Senado Federal, Deputado, Presidente da Câmara Federal, Ministro da Casa Civil, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Ministro da Economia, Presidente do Correios, bem como todos os deputados federais representantes da nossa região, comunicando a deliberação desta edilidade. Sala das Sessões, vereador Alcides Seguro Fernandes, 2 de setembro de 2019. Vem assinado pelo vereador Manuel Carlos Palma. Está em discussão o presente requerimento. Como autor desse requerimento, uma das preocupações, quando foi para transcrever ele,
se o Correio chegar a privatizar, deles quererem fechar as portas de cidades de portes, de pequenos portes. Essa é a preocupação da maioria, inclusive do pessoal que depende do Correio. Então, a maior, por quê? Geralmente, privatizou, às vezes nós vamos depender de cidades maiores, próximas da nossa, para ir fazer os trabalhos que o Correio oferece para a gente. Esse é o motivo de que a gente está pedindo para que o Correio continue como está. Então, a gente está pedindo o apoio dos nobres vereadores, pessoal, para que vote esse requerimento. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, meu requerimento é direcionado ao DR e ao DERS. Acho que a maioria sabe que a nossa avenida de entrada da cidade é responsabilidade do DR. E não sei se vocês perceberam ali, a placa que indica a rotatória, que está em nome de Elzo Gersoni, ela já faz, eu acho que quase um mês, que os caminhões manobrando lá para entrar na Caravelas, derrubou, passou por cima, está danificado, e talvez o DR nem tenha não esteja sabendo disso. E não é responsabilidade da prefeitura. Então, estou fazendo um requerimento para que o DR arrume, talvez até um lugar mais apropriado para pôr aquela placa. Ou regulamente a forma dos caminhões manobrar ali. Porque do jeito que está, é até um descaso. E fica até meio uma coisa até, vamos dizer, para a família que é... deselegante para a família. A palavra que talvez seria certa, deselegante para a família. Então, baseado nisso aí, a gente está fazendo um requerimento para que ele arrume uma solução para isso aí. Está em discussão o requerimento verbal elaborado pelo nobre vereador José Eduardo Aguiar. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento verbal, para que Vossa Excelência depois transcrever com a Secretaria. Aprovado. Passaremos agora aos requerimentos de pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, faleceu aos 26 de agosto do corrente ano, com 91 anos de idade, o senhor Nidiel Dardani. O senhor Nidiel era um cidadão muito conhecido em nossa sociedade e muito querido por todos. Pertencente à tradicional família santadeliense, sua partida deixará muitas saudades. Seu falecimento caracterizou-se como uma grande perda, trazendo à nossa sociedade um dia de profundo pesar. Requeiro, pois, à mesa, ouvido o plenário, seja registrado na ata dos nossos trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nidiel Dardani, que se oficia à excelentíssima família enlutada, comunicando a deliberação desta edilidade. Sala das Sessões, vereador Alcide Segura Fernandes, 2 de setembro de 2019, e vem assinado pelo vereador Manuel Carlos Palma. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia. Requerimento número 041/2019. Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento da senhora Albina Gonçalves dos Santos Dardani, aos 84 anos de idade, no dia 25 de agosto do corrente ano. É com profundo sentimento que expressamos nosso pesar pelo seu falecimento. A extinta deixa, com sua partida, uma eterna lacuna entre seus familiares e amigos, pois era uma pessoa muito querida em nossa comunidade. Requeiro, pois, à mesa, ouvindo ao plenário, que seja registrado na ata dos nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Albino Gonçalves dos Santos Dardani, que se oficia à excelentíssima família enlutada, comunicando a deliberação desta edilidade. Sala das Sessões, vereador Alcide Seguro Fernandes, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, foi com enorme consternação
que recebemos a notícia do falecimento da senhora Mirilene Edna de Larissa Massarente, aos 72 anos de idade, no dia 28 de agosto do corrente ano. É com profundo sentimento que expressamos nosso pesar pelo seu falecimento. A senhora Mirilene foi uma exímia servidora pública estadual, atuando por muitos anos na escola Iracema de Moraes Marquezine, no distrito de Botelho. Requeiro, pois, à mesa, ouvido o plenário, seja registrado na ata dos nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Mirilene Edna de Larissa Massarente, que se oficia a excelentíssima família enlutada, comunicando a deliberação desta edilidade. Sala das Sessões, vereador Alcide Segura Fernandes, 2 de setembro de 2019. Vem assinado pelo vereador Altair Pavani. Passaremos agora à leitura das indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia. Indicação número 036, 2019. Recentemente foi instalado na Praça Noernais, mais conhecida como Pracinha da Fonte, um parquinho para que as crianças possam brincar e os pais terem um movimento de lazer. Além do parque, vale destacar que há vários pontos alimentícios no local, como sorveterias, carrinhos de lanches e enfins. Gostaria então de parabenizar a iniciativa do senhor prefeito municipal nesse projeto de revitalização da referida praça. Indicar-lhe que, dentro da medida do possível, instale outros parquinhos pelas demais praças de bairros da cidade. Nesse sentido, indico a douta mesa que seja oficiada ao senhor prefeito municipal para que o mesmo possa analisar a viabilidade de revitalização das demais praças de bairro da cidade com a instalação de parques de diversão para o lazer das crianças. Sala das Sessões, vereador Alcide Segura Fernandes, 2 de setembro de 2019. Vem assinado pela vereadora Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Quero dizer que as mesmas serão encaminhadas ao senhor prefeito. Correspondência diversas, passaremos agora. Santa Adélia, 2 de setembro de 2019. Senhores vereadores, sirvo-me do presente para apresentar aos nobres pares o balancete da receita e despesa desse legislativo correspondente ao mês de agosto de 2019. Na oportunidade, apresento-lhes meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Manuel Carlos Palma. Total do saldo: R$ 222.559,78. Parecer, fazer a leitura do parecer do Tribunal de Contas. Pode ler. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gabinete do Conselho, Robson Marinho. Parecer. Prefeitura Municipal de Santa Adélia, exercício 2019. Assunto: prestação de contas da administração financeira, orçamentária, patrimonial e municipal. Prefeito Guilherme Colombo da Silva. Procuradora do Ministério Público de Contas, Renata Constante Sestari. Ementa: contas de Prefeitura Municipal, cumprimento dos principais índices legais e constitucionais. Parecer favorável. Vistos, relatados e discutidos os autos pelo voto do auditor substituto
de conselheiro Antônio Carlos dos Santos, relator, e dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Dimas Ramalho. Segunda Câmara, em sessão de 28 de maio de 2019, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Santa Adélia, exercício de 2019, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 31,21%, recursos do Fundeb, aplicados no exercício, 100% a aplicação na valorização do magistério, 85,16%, despesas com pessoal e reflexos, 50,13%, aplicação na saúde, 30,18%, execução orçamentária, déficit de 1,4%. Determinou outro sim, o arquivamento definitivo de eventuais expedientes eletrônicos referenciados, ficando também autorizado o arquivamento, quando oportuno, do presente processo. Publique-se e, quando oportuno, arquive-se. São Paulo, 28 de maio de 2019. Renato Martins Costa, presidente. Antônio Carlos dos Santos, relator. Quero dizer que o referido parecer será publicado na imprensa local e, em seguida, o processo será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamentos para estudos e elaboração do parecer final. Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia. Santa Adélia, 29 de agosto de 2019. Excelentíssimo Senhor, com muita satisfação, acuso o recebimento do ofício número 103 de 2019, de 20 de agosto de 2019, comunicando a aprovação por unanimidade de autoria da vereadora Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra, referente aos votos de congratulações ao meu trabalho como presidente frente à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia. Em vista disso, desejo expressar por intermédio de Vossa Excelência meus sinceros agradecimentos ao Poder Legislativo de Santa Adélia, em especial à vereadora Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra, não apenas pela lembrança do registro, mas, sobretudo, pelas palavras contidas na justificativa da ilustre vereadora. Desejo acrescentar que tomo as expressões ali contidas e próprio gesto desta casa como um estímulo para que prossiga com o trabalho desempenhado por mim, juntamente com toda a diretoria e colaboradores. Com o apoio dos nobres vereadores nos dando condições para que possamos trabalhar, confirma a confiança depositada na atual diretoria desta instituição, seja analisando e aprovando os projetos apresentados pelo Poder Executivo, seja na busca de novos recursos na esfera de âmbito estadual ou federal, e que fortifica nosso trabalho junto à população. Sem mais, reitero a gratidão pela homenagem prestada pela Câmara Municipal de Santa Adélia, tão bem presidida por Vossa Excelência. Vem assinado por Anderson Alex Senson, presidente. Foi a resposta de agradecimento do presidente da Santa Casa, referente ao ofício que foi feito aqui pela vereadora Jéssica. Encerrada a leitura da matéria do expediente, passaremos agora ao uso da palavra.
De acordo com os vereadores inscritos, para uso da palavra, o vereador Otávio Monteiro Ravazzi. Presidente, passo. Não vou fazer uso. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, eu gostaria de pedir, antes de iniciar o dia, eu vou suspender a sessão por 5 minutinhos, para que a gente possa, sobre o projeto, consertar, para que depois ele não volte. Tá? Eu declaro suspensa a sessão por 5 minutinhos. Você viu o rapazinho sumiu, hein? Mudou de hein? Uma galera. Toninho, Viu? só esse, né? Ele nem passa. Ó, Sumido. esse aqui. Tá sumido em todo lugar. Não, não separei, tá aí dentro. Ah, Já vou ler ele aqui, ó. É porque ele vai pedir vista. É o projeto número 4. Que o 3 já, entendeu? Número 4. vou lá na sua casa. Ela tá Então, beleza. conversando comigo, tá me tratando bem. Tá normal. Agora ele nunca mais. Sumiu assim que ele não. É. Não, mas ele viu que no direito. Falou na SPN. É o Mano Menezes. Ele cagou na caixa. Ser efetuado, reiniciando a sessão. Cagou na caixa. Não, tá na mão do programa. Não. Processo. Mas eu acho que o Mano tá dando uma sessão. É? Ele
demitido, falar. Reiniciando a sessão, ler os pareceres da comissão. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de resolução número 4. Para a ordem do dia, eu coloco em discussão. 4. Senhor presidente, lendo melhor os itens aqui do projeto, primeiro quero dizer que eu sou favorável ao presente projeto. Acho que ele veio num momento oportuno, ok? Mas a redação dele eu acho que deveria ser corrigida nos 2 itens que eu mencionei, que seria o item 1 e o item 4. Porque, na verdade, onde se lê primeiro o secretário, seria uma nomeação ad hoc, igual Vossa Excelência disse, mas teria que nomear 2 secretários, então, porque você fala que é o primeiro, então tem que ter o segundo. Então está meio embaçoso de entender. Então, por isso que eu gostaria que o senhor pudesse pôr em votação, se fosse, no caso do entendimento de Vossa Excelência, à vista desse projeto, para a gente sanasse essa problemática e viesse com o projeto já pronto na próxima sessão. Porque para mim não tem problema nenhum, mesmo porque esse projeto de resolução, o intuito dele é facilitar a votação. A pessoa se dirige e ela vai dizer: presidente fulano de tal, vice-presidente fulano de tal, secretário fulano de tal, segundo secretário. Quando eu disse da hipótese de não da maioria absoluta, nossa Câmara são 9 vereadores. Se sair 4 vereadores candidatos, corre o risco de ter 3 votos, 2 votos, não ser maioria absoluta. Mas do outro lado, a preocupação só se inicia a votação com a maioria absoluta dos presentes. Que aí sim, porque tem que ter no mínimo a metade mais um. Então eu acho que veio a facilitar. Agora, quanto ao caso de um secretário ad hoc, não tem problema. A gente pode pegar e pôr ele na próxima sessão. Aliás, eu quero até deixar um comentário aqui. Alguns projetos de resolução que alguns dos vereadores tiverem em mente de fazer para mudar o regimento interno, nós só temos mais uma sessão antes das eleições, de 1 ano. Porque depois a próxima, já em outubro, não vai dar 1 ano antes do período eleitoral. Então eu gostaria porque depois, mas eu não sabia. Então, nós vamos ter mais esse prazo. Se precisar, a gente pode até marcar alguma extraordinária, se for o caso de alguma coisa muito urgente. Mas eu falo que a gente vai ter um período, então eu estou alertando para que a gente já vê fazer isso. A minha definição é só referente à redação, não ao teor do projeto, ok? Porque, na verdade, já estamos discutindo para fazer uma correção do regimento interno. Então, já vamos deixar bem claro de que forma seja feito, para não ter essa dúvida, quem vai ser o secretário, precisa nomear, não precisa nomear. Já sabe que é o diretor, podemos o diretor da casa. E sabe-se, os próximos vereadores, que isso a gente não está fazendo para nós. A gente não sabe quem que vai voltar. Então, quer dizer que é para a próxima Câmara Municipal. Está em discussão, continua em discussão o pedido de vista elaborado pelo novo vereador José Eduardo Aguiar. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do projeto de resolução número 4. Cadê o papel? Do Congresso. Antes do encerramento, eu quero dizer aos senhores vereadores que de 15 a 19 de outubro de 2019 tem o Congresso Estadual dos Municípios. Há 63 anos ininterrupto, a classe política municipal do Estado de São Paulo se reúne
por uma semana para troca de experiência, informações, articulações políticas e interação com o governo estadual, imbuída de espírito suprapartidário, cujos únicos objetivos são o fortalecimento dos municípios e o engrandecimento do Estado. Então, gostaria que os senhores vereadores se dirigissem na secretaria até quarta-feira, os interessados, para ir, porque não está tendo vaga de hotel. O presidente da Câmara de Fernando Prestes, os caras que tentaram já me alertaram, então eu pedi para que o Toninho e o Pazinha já entrem em contato para saber. Então, para isso, precisava saber o número de vereadores que vão para o Congresso. Tá bom? É um congresso que a gente vai em um congresso no ano, e é nessa data que é liberado para a gente ir. Gostaria que todos fossem. Então, por um motivo ou por outro, se alguém não for, que para avisar na secretaria, de preferência até quarta-feira, que eles estão entrando em contato lá para ver se conseguiu o local para pousar. Encerrada a matéria da ordem do dia, comunica a todos que a nossa próxima sessão ordinária será no dia 16, às 20 horas. Gostaria de agradecer, nada mais havendo que ser tratado, eu gostaria de agradecer a presença de todos os visitantes, que muito nos honrou com a presença, dos internautas, dos senhores vereadores e funcionários, e declaro em nome de Deus por encerrada a presente sessão.